Oi pessoal, eu me chamo Léo e esse é o meu primeiro vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Egito Antigo, enquanto eu passo um vídeo meu jogando um mapa de Minecraft sobre o Egito Antigo, criado pelo RSA. Não sei se esse é o verdadeiro nome dele, mas no site que eu baixei o mapa tava esse nome, então eu acho que é. Eu também vou deixar o link do mapa na descrição e o link dos minhas fontes de estudo, onde eu peguei as informações que eu vou tratar aqui, também vão estar na descrição, ok? Espero que vocês gostem e antes de começar eu peço para vocês darem like e se inscrever no meu canal caso gostem do conteúdo. Só para vocês lembrarem aqui, já não precisar, para colocar aqui não precisa lembrar depois. Então é isso e bora falar de história. Para quem não sabe, o Egito Antigo foi uma importante civilização da antiguidade e se desenvolveu no nordeste do continente africano, nas margens do rio Nilo, que até hoje é um dos maiores rios do planeta. As terras eram governadas por faraós, considerado a encarnação dos deuses pelos egípcios. E a sociedade era profundamente hierarquizada, e um dos hábitos mais tradicionais da sua cultura era a mumificação de seus mortos. Provavelmente vocês já viram sobre múmias antes, em filmes, séries ou até mesmo desenhos. O Egito ficou conhecido por sua enorme prosperidade, e muita dela se deveu ao Nilo, que fornecia as condições ideais para a sobrevivência humana em um lugar hostil, o deserto do Saara. Agora vamos para algumas características. As chances de mobilidade social no Egito Antigo eram baixíssimas. E, para quem não sabe, significa que as pessoas nasciam, elas viveriam até o final das suas vidas. Do mesmo jeito, sem trocar. Tipo um camponês, que nascia camponês e viveria camponês até o fim da sua vida. E a sociedade também era patriarcal, o que, para quem também não sabe, é onde prevalece o domínio dos homens sobre as mulheres. E isso fazia com que as chances da influência social para as mulheres se resumissem apenas àquelas que dedicavam-se à religião ou que pertenciam à nobreza egípcia. O Egito era dividido socialmente pela ordem. Primeiro, o faraó, que era o governante, ou rei, ou monarca, como você quiser chamar. Depois, em segundo, vinha os funcionários do Estado e os sacerdotes, que por mais que fossem um pouquinho diferentes, eles eram tratados assim como um poder bem parecido, tá bom? E eles eram os funcionários que cuidavam da administração do reino, e os sacerdotes eram responsáveis pelo culto aos deuses e administravam os templos. Em terceiro, vinham os comerciantes, que eram os vendedores e compradores de mercadorias. Em quarto lugar, eram os militares, que não precisa muito falar, os topo de linha, assim. Aí depois, em quinto lugar, vinham os artesãos, que era quem fazia os móveis, as roupas, as joias e as coisas do tipo, tá? Em sexto lugar, vinham os camponeses, que era quem cultivava. E em sétimo lugar, vinham os escravos, que na maioria dos casos eram capturados como prisioneiros de guerra. Agora a cultura. Como eu já disse anteriormente, uma das tradições mais conhecidas do Egito era a mumificação, onde os egípcios realizavam um processo para a preservação do corpo de uma pessoa que havia morrido, com o objetivo de que a pessoa poderia aproveitar a vida após a morte. Já a economia vinha de maior parte da agricultura, já que o solo era muito fértil com as cheias do rio Nilo, onde era produzido trigo, a cevada, sorgo, além de frutas, legumes de vários tipos. Uma coisa que também foi muito retratada em desenhos e filmes foi os hieróglifos, onde desenhos retratavam diferentes palavras, que normalmente eram desenhos em paredes ou em papiros, que eram tipo papéis feitos de uma planta. Agora vamos parar de falar de características gerais e vamos ser mais detalhistas. A partir de agora eu vou retomar alguns temas que eu já falei aqui, mas com uma profundidade maior. E em tópicos distintos também, que vocês podem ver pelos capítulos do YouTube, se tudo der certo. Então agora vamos começar por história. E essa parte, ela é muito, mas muito extensa, tá bom, gente? Então vou tentar resumir os períodos aqui, os principais períodos, porque eu não vou conseguir retratar todos, senão o vídeo ficaria muito longo, mais do que já vai ficar. E o que aconteceu, que principal, assim, em cada um deles, também de forma resumida e superficial. E aí a gente vai pela evolução política, porque a história do Egito Antigo é dividida em dois períodos, o pré-dinástico
na formação das primeiras comunidades até a primeira dinastia de faraós, e o dinástico, com 3 fases principais: Antigo, Médio e Novo Império, que a gente vai falar deles agora. O período pré-dinástico foi de 500 anos antes de Cristo até 3.200 anos antes de Cristo. No início, o Egito era habitado por povos que viviam em clã, chamados nomos, que eram independentes, porém cooperavam quando haviam problemas iguais, como, por exemplo, abrir canais de irrigação ou construir diques, onde, com o tempo, formaram-se 2 reinos, por causa da aliança e por serem parecidos. O do Baixo Egito, que ficava ao norte, e o Alto Egito, que ficava ao sul. Pois é, meio confuso o Alto Egito ficar embaixo e o Baixo Egito ficar em cima, né? Mas tudo bem. Ambos os reinos ficavam a comando de Menés, até se tornarem os faraós, que eram considerados um deus na terra, que usava uma coroa que simbolizava ambos os reinos. Agora, o período dinástico, que foi de 3.200 anos antes de Cristo até 1085 anos antes de Cristo. Esse durou bastante. Essa época foi as que foram construídas as famosas e grandes pirâmides. E ele foi dividido nas 3 fases principais que eu já citei anteriormente. E a gente vai começar pelo que veio antes, o Antigo Império, que foi de 3.200 anos antes de Cristo até 2.423 anos antes de Cristo. Durante esse período, os faraós foram aumentando o poder, tanto religioso quanto militar e administrativo. Os faraós mais conhecidos foram Quéops, Quefren e Miquerinos, que mandaram construir as principais pirâmides conhecidas hoje em dia. O Estado era composto por uma enorme quantidade de funcionários. Por volta de 2.400 anos antes de Cristo, houve uma série de revoltas, que foram lideradas por administradores das províncias, que era o alto cargo do Estado, um dos, no caso, tentando enfraquecer o poder de Faraó. E, com isso, o Egito entrou num período de guerra civil, e onde teve um alto declínio. E é aí que a gente começa o Médio Império, que foi de 2.160 anos antes de Cristo até 1.730 anos antes de Cristo. Os representantes dos nobres de Tebas, ou Tebas, que é uma cidade do Antigo Egito, juntaram forças para acabar com as revoltas. Assim, a cidade se tornou a capital, e dela se surgiram os próximos faraós. Nesse período, o Egito teve uma estabilidade política, um bom crescimento econômico e muitas produções artísticas, o que impulsionou conquistas territoriais próximas. Em meados de 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Hicsos, povo nômade vindo da Ásia, onde mostraram ser superiores militarmente, como cavalos, que ainda não eram conhecidos pelos egípcios, que puxavam carros de combate e usavam armas de bronze. Não é o cavalo que usava arma de bronze. Ele vinha com as armas de bronze para os soldados usarem. E assim, eles dominaram o norte do Egito, o Baixo Egito. E agora começa o Novo Império. Lá por 1500 anos antes de Cristo até 1085 anos antes de Cristo. A nobreza de Tebas novamente entra em cena com o intuito de expulsar os Hicsos, tá? Esse nome é meio confuso, tá? Eu acho que eu errei a pronúncia, mas tudo bem. Onde se inicia uma expansão militar, que conquistava e invadia diversas cidades, onde os povos eram obrigados a pagar tributos em ouro ou escravos. Aí que vinham os escravos de guerra, tá bom? Em meados de 1167 a.C., houveram revoltas populares que mexeram com o Egito, pois a maioria da população estava afundando na pobreza, e os faraós e chefes militares estavam ostentando luxúria. E por isso, vai acontecer diversas coisas que eu vou tentar resumir bem pouquinho. E a gente vai chamar ela de decadência do Egito. Após meados de 1100 a.C., dos anos 1100 a.C., o Egito foi invadido e dominado por diversos povos, incluindo os assírios, que, depois de 8 anos, o Egito conseguiu se libertar, e começando uma fase de recuperação econômica e cultural, que foi conhecida como Renascença Saita, pois foi impulsionada por soberanos da cidade de Sais.
Porém, essa renascença não durou muito. Na verdade, durou bem pouco, pois em meados dos anos 525 a.C., os persas dominaram o Egito. Depois vieram os macedônios, comandados por Alexandre Magno, ou conhecido por Alexandre o Grande, e, por fim, em 30 anos antes de Cristo, os romanos dominaram o Egito. Depois de um tempo, não tão recentemente assim, mas depois de um bom tempo, os árabes também dominaram o Egito. Mas se eu não me engano, essa parte não era mais o Antigo Egito, já era o Egito normal de hoje em dia. E é por aqui que a gente acaba a história do Antigo Egito, tá? E vai ter ainda muito mais, tem ainda muito mais coisa, tem muito mais detalhes, mas é aqui que eu vou conseguir terminar de resumir pra vocês, tá? Senão o vídeo realmente ficaria muito grande. E agora nós vamos terminar a história, como eu disse, e começar a geografia. E eu já vou começar a falar que não vai ter muita coisa, vai ser bem superficial o que eu vou falar, porque eu não sou muito bom em geografia e eu não consegui entender muito do assunto, tá? Mas eu vou tentar dar o meu máximo e explicar pelo menos a base para vocês entenderem, tá bom? Então, o Antigo Egito se desenvolveu na região entre a primeira catarata do Nilo, o chamado Assuão, e o delta do Nilo. O Sinai, que foi obtido ao Egito somente após a conquista do Império Novo, foi usado como forma de comunicação para o corredor sírio-palestino, que liga o Egito à Mesopotâmia. Durante o Antigo Egito, duas grandes regiões se diferenciavam, como eu disse antes, o Alto e o Baixo Egito, onde no começo eram reinos diferentes que haviam se formado aproximadamente 3.300 anos antes de Cristo. Porém, alguns séculos depois acabaram se tornando somente um. Às vezes, na geografia, pode-se observar, naquela época que já estava dividido o Alto e o Baixo Egito, uma região conhecida como Médio Egito. Mas não é tão comum você ver sobre ela, tá? Ela ficava no meio dos dois. O Vale do Rio Nilo era considerado uma dádiva do Nilo, por alguns pesquisadores. E para os egípcios era uma verdadeira bênção dos deuses, considerado sagrado e adorado, onde dedicavam orações e hinos, porque ele era muito importante, ainda mais para a agricultura, que a gente vai falar daqui um tempo. O nível do rio Nilo, era muito inconstante. Assim, os egípcios fizeram diques, barragens e canais de água para aproveitarem da melhor forma as águas do rio. E durante as enchentes, os cidadãos iam às cidades para que trabalhassem com outras tarefas. E sim, foi só isso, geografia. Como eu disse, é bem curtinho. Mesmo se você entender de geografia, eu pelo menos não consegui achar muita coisa para falar. Porque mais a gente aqui vai falar sobre a história dele mesmo. Então, vamos acabar a geografia e começar um outro tópico. E agora vamos falar do governo. O governo do Antigo Egito. O faraó era, em teoria, o monarca absoluto do país, onde exercia o total controle da terra, seus recursos, comandava a área militar e tinha seus funcionários para administrar seus negócios, como o vizir, que era o segundo no comando. Ele atuava como conselheiro e representante do faraó. O sistema jurídico também era o faraó que cuidava, pelo menos da maior parte, pela promulgação de leis, aplicação da justiça e suas manutenções junto da ordem. Nenhum código legal do Antigo Egito chegou aos nossos dias atuais. Porém, alguns documentos da corte mostram que as antigas leis eram baseadas no senso comum, de certo e errado. Conselhos locais de anciãos, conhecidos como Quimbet, no Império Novo, ou Império Egípcio, eram responsáveis por decidir em casos jurídicos de pequenas causas. Agora, os casos mais graves, como assassinatos ou grandes transações de terrenos, eram caminhados para o Grande Quimbet, que era presidido ou dirigido pelo vizir ou pelo próprio faraó. Em alguns casos, o Estado assumiu o papel de acusador e o de juiz, e poderia torturar os acusados para obter confissões. As punições variavam de acordo com o quão grave eram os crimes. Os menores iam de multas, espancamentos, até exílio, e os mais graves iam de decapitação a afogamentos. A força militar era responsável pela defesa contra invasões e a manutenção da dominação egípcia. No deserto haviam patrulheiros que vigiavam as fronteiras e defendiam o império. No Vale do Nilo haviam guardas rurais que defendiam os cobradores de impostos. E no Império Novo surgiram os Medjai, não sei como pronuncia, eu acho que é Medjai, cuja função era ser os patrulheiros do deserto,
policiais das cidades e necrópolis e também aplicadores da decisão da justiça. Eles eram basicamente muitas coisas. Haviam diversas expedições militares feitas pelo exército, que eram divididas em pequenas ou grandes unidades táticas autônomas de 5 homens a 6.000 homens, ou seja, eram independentes. Nessas expedições, eles protegiam as minas locais e lutavam em guerras civis. As tecnologias militares incluíam arcos e flechas, clavas, lanças e escudos. E por aí a gente termina o governo. E agora nós começamos a economia, que é gigantesca, tá? E ela vai ser composta pela agricultura, a criação animal, a mineração e o comércio. A agricultura, como dito anteriormente, foi muito importante para os egípcios antigamente, que foram capazes de produzir alimentos em abundância durante suas estações boas. No total haviam 3 estações: Aket, inundação, Peret, plantio, e Chemo, colheita, onde os seus próprios nomes se explicam. Agora eu vou falar um trecho do Ciro Cardoso, onde ele fala sobre a agricultura no Antigo Egito. Assim era praticada a horticultura, sendo produzidos alhos, cebola, pepino, alface e outras verduras e legumes. Também eram plantadas árvores frutíferas e videiras. O Egito era um dos formigueiros humanos do mundo antigo, em virtude da sua extraordinária fertilidade renovada anualmente pelos aluviões, que eram as cheias do Nilo. Sendo a vida agrícola inteiramente dependente da inundação, quando a comida, a fertilidade faltava ou era insuficiente, acontecia a fome. E apesar das reservas acumuladas pelo Estado, morriam milhares de pessoas. Temos muitos documentos escritos e às vezes pictóricos que se referem a tais épocas calamitosas. Numa delas, segundo parece, houve casos de canibalismo. E agora vamos falar da criação animal. Os animais e os egípcios tinham uma relação equilibrada. Os animais, tanto domésticos como selvagens, foram uma fonte essencial de espiritualidade, companheirismo e sustento. Os bovinos foram os mais importantes, sendo cobrado imposto pela administração sobre o gado, e o tamanho dos rebanhos refletia o prestígio e a importância da propriedade ou do templo que o possuía. Mas também não eram só os bovinos. Os caprinos, ovinos, suínos, aves, abelhas, hienas e guepardos também foram domesticados para diferentes objetivos, desde a alimentação até a caça. Como animais de cargas, eram usados burros. E agora eu vou citar outro texto dito pelo Ciro Cardoso, falando sobre a criação animal no Egito Antigo. A agricultura e a criação eram complementadas pela pesca, praticada no Nilo, onde pântanos e nos canais com rede, anzol, naça e arpão. Boa parte dos peixes era pescado ao sol. Também a caça era praticada no deserto e nos pântanos, usando-se para tal o cão, o arco e o laço, e o capturando-se aves selvagens com redes. Sendo rico em pedras usadas como decoração e construção, cobre, minérios de chumbo, ouro e coisas parecidas, era certeza que a mineração não podia ficar de fora do Egito, onde os egípcios trabalhavam em depósitos de minério de chumbo e coisas parecidas. Por mais que foi muito rico, eu não tenho muitas informações sobre mineração, então vamos para o comércio. Mesmo que, até a época baixa, os egípcios não utilizassem moedas, eles faziam uso de um sistema de troca monetária com sacas de grãos que tinham um valor padrão, onde eram dadas também como salário aos trabalhadores. Os preços eram fixados no país todo, com listas para a facilitação da negociação. Agora vamos falar sobre um outro tópico muito importante e muito extenso sobre o Egito, que era a sociedade, que apresentava uma estrutura muito hierarquizada, patriarcal, com o homem dominando e administrando o lar junto da participação da mulher. Não existia uma cerimônia nem um registro de casamento na época. Por mais que a sociedade fosse patriarcal, os antigos egípcios viam os homens e as mulheres, independentemente da classe social, exceto os escravos, como iguais perante a lei, todos tendo os mesmos direitos. E agora eu vou explicar sobre a educação do Antigo Egito.
As crianças, independente do gênero, iniciavam sua educação básica pelos familiares. Os meninos aprendiam com seus pais os princípios da ética, as visões de vida, condutas sociais, ritos e outras coisas do tipo. Enquanto as meninas aprendiam juntas da mãe a economia doméstica, culinária, preparação e confecção de roupas, e as meninas ricas também podiam aprender a tocar instrumentos, cantar, dançar e ler, escrever e trabalhar com operações matemáticas e aritméticas. No Egito Antigo haviam poucas escolas, e elas funcionavam exclusivamente a homens da realeza, nobreza ou alguns daqueles que desejavam se tornar sacerdotes ou artistas. Os garotos, com os estudos iniciados entre 5 a 7 anos de idade, aprendiam uma leitura, escrita, história, geografia, astronomia, aritmética, geografia e música. As instituições de ensino tinham uma disciplina muito rigorosa, onde quem se comportava de forma inapropriada era espancado. E agora vamos falar da hierarquia social. Eu já falei disso anteriormente, mas eu gostaria de acrescentar algumas curiosidades. O faraó era dono de todas as terras. Nos períodos de cheia do Nilo, o faraó ordenava com que a população fosse encarregada de fazer outras funções, como construir obras públicas. Enquanto vivo, o faraó era encarado como uma personificação do deus Horus, deus dos céus e da terra. E seu antecessor, já falecido, era associado a Osíris, que era o pai de Horus. Mesmo que os cujos faraós não tivessem relação parental. A partir da quinta dinastia, os reis, faraós, também eram vistos como filhos de Ra, o deus solar. Já já a gente fala mais de religião do Antigo Egito. Os faraós possuíam muitas mulheres e filhos, e eles possuíam muitas insígnias, objetos atribuídos ao seu poder, sendo eles o Picente, a união das coroas do Alto e do Baixo Egito, os cetros Crossa e Chicote, os Només, ornagenoto da cabeça, decorado com uma cobra, e a barba postiça. O faraó também podia ser simbolicamente traduzido como esfinge, associado a animais como o leão, o boi e a pantera. E nisso existiam dois grupos. O grupo dos dominantes, que era composto por nobres, sacerdotes e escribas, e o grupo dos dominados, sendo eles os artesãos, os felás, que eram os camponeses ou trabalhadores de obras públicas, e escravos, que trabalhavam nos serviços mais pesados. E agora vamos falar da vida cotidiana da população do Antigo Egito. A maioria da população era constituída por agricultores, onde moravam em construções de tijolos com barro, onde as mães cuidavam dos filhos e o pai fornecia renda à família. A higiene e a aparência pessoal eram consideradas de grande valor, onde o homem raspava todo o corpo, usava perfumes e pomadas, enquanto as mulheres da corte se depilavam, praticavam massagens com pomadas, usavam cremes, pós na bochecha e nos lábios, e pintavam a palma das mãos e a sola do pé com rena. Tanto os homens quanto as mulheres da classe alta utilizavam perucas e cosméticos. A população andava sem roupas ou com um pedaço de tecido na cintura. O faraó utilizava vestimentas especiais, com vestidos, peles de pantera e tangas costuradas com fios de ouro. A música e a dança eram entretenimentos muito populares, para quem os conseguia pagar, sendo tocadas flautas e harpas no início e, com o tempo, desenvolveu-se os trompetes e as gaitas. E lá depois, no Império Novo, os sinos, os tamborins e os tambores e as harpas importadas da Ásia. Haviam dançarinas que dançavam os movimentos lentos, mímicos, onde cantavam as lendas dos deuses e os imitavam. Jogos e música também eram praticados como lazer, como o Senet e o Mehen, que eram os jogos de tabuleiro, que, aliás, eu não sei pronunciar o nome. E aqui que acaba a sociedade. E agora vamos falar de um tópico muito importante para a sociedade do Antigo Egito. E não é nada mais, nada menos do que a religião, que era muito, muito importante no Antigo Egito. O Antigo Egito se baseou em diversas crenças, mitos e simbolismos, onde a prática religiosa era muito valorizada junto de rituais e cerimônias. E a religião obteve uma grande influência em diversas áreas da sociedade. Os egípcios eram politeístas, o que é, para quem não sabe, acreditar em vários deuses.
e cada um havia um poder específico e atuava na vida da população. Alguns deles tinham um corpo formado por parte humana e parte de um animal sagrado. E eu vou dar como exemplo Anubis, que é o deus da morte, que era representado com uma cabeça de chacal num corpo de ser humano. Eram construídos diversos templos em homenagens aos deuses, onde cada cidade havia um deus protetor da mesma. Além disso, os egípcios antigos faziam rituais e oferendas como forma de conseguirem agradar os deuses, obtendo ajuda em suas vidas. Uma das partes mais importantes da religião egípcia era a crença na vida após a morte, que inicialmente era concedida apenas aos faraós, mas depois foi acessível a toda a população, onde o morto era conjugado no tribunal de Osíris, onde o coração seria pesado, e, de acordo com o que o morto havia feito na vida dele, ele receberia um julgamento. Se a pessoa fosse boa, ela iria para um tipo de paraíso. Porém, se a pessoa fizesse muitas coisas ruins durante a vida dela, ela teria seu coração devorado por Amut. A mumificação começou em meados de 4.000 anos antes de Cristo e continuou por mais 30 séculos, onde era usada para conservar os corpos após a morte com a utilização de substâncias químicas para que o espírito, após a morte, tivesse uma vida eterna e confortável. A mumificação é feita até hoje, porém com o intuito de fazer o corpo ficar preservado até um funeral e para a prevenção de propagação de infecções. E basicamente o vídeo foi esse, pessoal. Eu sei que o áudio ficou muito ruim, eu vou tentar comprar um microfone melhor, mas basicamente foi isso. Eu sei que eu também falei meio superficialmente sobre o assunto, mas eu acho que deu para dar uma base para vocês que têm uma curiosidade e queriam saber fatos e características do Antigo Egito. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha primeira vez fazendo um vídeo nesse formato, então eu conto com o feedback de vocês para saber se está bom. Vocês podem dar sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver eu fazendo, tanto de história quanto qualquer outro assunto, por mais que esse não seja de história e mais curiosidades. E caso vocês gostaram desse vídeo de Egito, ou querem um vídeo meu explorando esse mapa aí que tá no fundo, que por mais que ficou bem longo o vídeo, eu explorei muito pouco desse mapa. Comentem para eu saber, os comentários de vocês e as suas inscrições me ajudam muito, ainda mais para saber se vocês gostaram do conteúdo. Caso queiram sugestão de um tema nos comentários, eu tô pensando em fazer sobre a Roma, mais especificamente o Império Romano, caso vocês gostem do assunto e do formato. Então comentem aí embaixo. Não esqueçam também de dar like para que o YouTube recomende mais vídeos para vocês desse mesmo formato ou mesmo tipo de conteúdo, beneficiando eu e você. Eu sendo grato por saber que vocês gostaram do vídeo e vocês vendo mais vídeos desse assunto, que eu acho que você gostou, para dar um like. E repito, espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui! Thank you.